Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, meu nome é Cláudio Henrique. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo do nosso curso Mediunidade Simples, a Mediunidade com Jesus. E dentro do nosso capítulo de animismo, hoje nós vamos falar sobre telepatia. Mas por que telepatia seria animismo? A telepatia não faz parte da mediunidade? Na verdade, não. A telepatia, na verdade, é a transmissão direta de um pensamento ou mesmo de um sentimento, de uma mente para outra. Evidentemente, sem utilizar de meios sensoriais ou tecnológicos. Se eu ligar por um celular, não é telepatia. É um fenômeno natural que é baseado na capacidade do pensamento de irradiar ondas ou vibrações que podem ser captadas por outra pessoa. Segundo Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, a telepatia demonstra a interação constante que existe entre as almas dentro do fluido cósmico universal. Kardec coloca que o pensamento é uma força criadora que se propaga pelos fluidos espirituais, formando ondas mentais que podem ser captadas por outros espíritos, estejam encarnados ou não. Mas então por que a telepatia não é considerada mediunidade, mas animismo? Qual o porquê disso? Segundo o próprio Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 19, o animismo ocorre pela ação de um espírito encarnado, que nós vamos chamar de alma, que utiliza do seu próprio perispírito e da sua força mental para produzir efeitos. E esses efeitos vão ter ressonância em outro irmão. A telepatia se encaixa, então, numa definição onde não é preciso um agente externo, ou seja, um espírito encarnado, ele produz o pensamento e um outro encarnado recebe o pensamento sem a mediunidade, sem a mediação de um terceiro espírito. Ou seja, não é preciso haver um médium ostensivo. Pela própria definição de Kardec, no item 223 do capítulo 19 do livro dos Médiuns, no animismo é o próprio espírito que age em um estado de emancipação. Não há dois espíritos, tipo um para produzir o pensamento e outro para codificar, funcionando como mediador, que seria o médium, até o receptor final. Então, o pensamento que eu emito, eu faço vibrar o fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico universal vibrante é captado pelo perispírito do meu irmão, independentemente da distância que ele esteja. Não é necessário que exista uma codificação através de um medianeiro, de um médium. Ele vai diretamente captar a vibração que eu impregnei no fluido cósmico universal. Ou seja, didaticamente, nós diferenciamos a telepatia da mediunidade pelo seguinte aspecto. Telepatia é anímico porque não depende de um médium. Ela tem origem no próprio espírito encarnado e não precisa necessariamente da atuação de um desencarnado. Então, encarnado consegue se conectar a outro encarnado. E a mediunidade é um fenômeno mediado, ou seja, precisa de um mediador, de um médium. Um espírito se comunica, a mensagem do espírito é codificada por um médium e esse médium passa a mensagem para um terceiro espírito envolvido. Se for numa reunião mediúnica, por exemplo, para o dialogador. Nós já falamos o conceito do fluido cósmico universal, fazendo uma comparação de que, por exemplo, como se estivéssemos dentro de uma grande piscina ou do mar, onde nossos corpos estão na água e o movimento que nós fazemos na água, principalmente se repetitivo e de grande intensidade, acaba vibrando, sendo levado para o meu irmão através das vibrações que eu coloco nesse fluido.
O Kardec, no Livro dos Espíritos, nas questões de 455 a 459, ele faz uma discussão também sobre isso. E coloca que os espíritos benfeitores nos falam que o desencarnado pode influenciar o pensamento e as ações dos encarnados, mas o espírito encarnado também tem sua própria independência e sua força criadora. Ou seja, se o espírito me influencia e eu não tenho consciência plena disso, isso é uma força telepática. Se o espírito me influencia ou se comunica comigo através de um médium, esse médium está transformando esse fenômeno em um fenômeno mediúnico. Então vamos discutir alguns exemplos práticos de telepatia para a gente conseguir perceber que a telepatia é um fenômeno comum, próximo da nossa realidade. Todos nós, apesar de Kardec falar que todos nós somos médiuns em algum grau, mas aqueles que não são ostensivos, nós que não nos consideramos médiuns ostensivos, podemos emitir e captar impulsos telepáticos, mesmo não exercendo a mediunidade. Então nós vamos dividir didaticamente o fenômeno telepático como um fenômeno direto e um fenômeno indireto. E esses fenômenos diretos ou indiretos podem ser consciente ou inconsciente, geralmente de encarnados para encarnados, por isso anímicos, ou também da possibilidade de um desencarnado para encarnado, mas na forma de intuição. O próprio encarnado não tem a noção concreta de que ele está recebendo, ou a noção ostensiva de que ele está recebendo aquela inspiração. Um exemplo que poderíamos dar de telepatia simples, que é consciente, pode ser direta e de forma espontânea, é uma mãe que, ao realizar alguma atividade doméstica, por exemplo, e um filho que mora em outra cidade, subitamente ela sente uma forte inquietação ou uma preocupação se lembrando do filho, que ela não sabe o que está acontecendo com ele. Mas ela sabe que algo está errado. E de repente ela fica sabendo que naquele momento a forte ligação emocional que existe entre essa mãe e o filho permitiu que um pensamento angustiado do filho fizesse uma vibração no fluido cósmico universal, e essa vibração acabou sendo captado pelo perispírito da mãe. O filho pensou na mãe como uma forma de socorro e a mãe acabou captando. Mas não houve a intenção consciente, tão somente uma afinidade de vibração. Outro exemplo que nós podemos dar, da mesma forma, são amigos que pensam intensamente um no outro e, de repente, um liga para o outro, sendo que pode ser que há muito tempo não se fazia o contato entre eles. Eles se conectaram do ponto de vista vibratório e um foi impelido a fazer uma ligação para o outro. Um segundo exemplo de telepatia dirigida, que é uma telepatia consciente e intencional. Quer dizer, existe uma intenção deliberada de eu enviar um pensamento ou uma emoção para outra pessoa. Por exemplo, quando fazemos uma prece de intercessão por um amigo, por um conhecido, a força mental e emocional da prece acaba atuando no fluido universal e nos conectando ao receptor, aquela pessoa por quem nós queremos interceder. Então eu conscientemente faço uma oração ou desejo o bem, ou eventualmente até o mal, de forma repetida para alguém, e essa pessoa consegue se conectar a mim e perceber que eu estou tendo algum pensamento relacionado com ela. Ainda que seja de uma forma inconsciente, a pessoa por quem intercedemos, ela capta essas vibrações e acaba se lembrando de nós. Frisando novamente, pode ser vibração positiva ou negativa. Uma terceira forma de telepatia, já inconsciente, é quando o emissor e o receptor não estão cientes do processo. Por exemplo, amigos que se pressentem, que sentem que um está tendo uma grande dificuldade, sentindo uma grande angústia, uma grande dor, mas em momento nenhum eu pensei no receptor da mensagem. E nem o receptor da mensagem estava pensando em mim. Mas por afinidade fluídica, o pedido de socorro, o meu pensamento com dificuldade, foi impregnado no espírito cósmico universal e foi captado pelo perispírito desse meu amigo, voltando a dizer, de novo, por uma afinidade. Mas eu não direcionei a ele o meu pedido de socorro, nem tampouco ele estava
pensando em mim. É diferente do exemplo da mãe para o filho, porque o filho pensou na mãe, o filho, pela grande dificuldade, buscou de alguma forma o socorro da mãe. Nesse caso, dos amigos, a vibração de dificuldade não foi direcionada de um para o outro, mas a sensibilidade vibratória, ela foi captada. Um outro exemplo de telepatia que nós podemos citar é a telepatia inconsciente, dessa vez mediada por espíritos. Mas vamos tirar o termo mediado, porque por não ter um mediador, não é mediúnica. Um exemplo, quando acontece uma comunicação entre encarnados e desencarnados sem a plena consciência do encarnado. Uma intuição que nós recebemos do guia, por exemplo. Nós estamos numa estrada e de repente a gente recebe um forte pressentimento para mudarmos a rota da nossa viagem, mesmo sem porquê a gente faz a mudança. E depois descobre que houve um acidente naquela via, ou a gente perde o avião e depois descobre que houve um acidente naquele avião. Não houve nenhuma mensagem explícita, o nosso guia não se referiu, não se dirigiu a um médium encarnado para que ele me falasse ostensivamente através da mediação de uma terceira pessoa desse fenômeno. Mas eu captei telepaticamente, ainda que eu não saiba conscientemente o que aconteceu, a vibração que esse meu irmão que me protege colocou no fluido cósmico e eu consegui captar aquilo. Ou seja, concluindo, a telepatia é um fenômeno natural, é um fenômeno cotidiano. Todos nós já passamos por alguma experiência assim. Não envolve espíritos, ou se envolve, é um espírito sem um mediador, sem um médium, para nos dar noções claras do que está acontecendo. Então, só para finalizar, eu coloco uma citação de Divaldo Franco no livro Semeando e Colhendo, psicografado por Joana de Ângeles, no capítulo 5. Para nós vermos a importância do que a gente pensa e do que a gente escreve no fluido cósmico. O pensamento é um patrimônio do espírito imortal, que pode utilizá-lo para o bem ou para o mal, irradiando suas ideias pelo fluido cósmico universal. Bom, nós terminamos por aqui. Espero que tenha sido útil. Peço que vocês comentem, que vocês compartilhem essa aula com outras pessoas. A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é levar as suas ideias, é levar a mensagem do Cristo para o maior número de pessoas possível, e não necessariamente dentro do Espiritismo, mas esse conhecimento pode nos ajudar em qualquer forma de fé que nós resolvemos seguir. Então ficamos por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.